Olá devs, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e, continuando o assunto sobre diretivas, a gente vai falar hoje sobre a diretiva v-for. O que é essa diretiva v-for? Ela basicamente permite com que, através de um dado que é possível de iterar sobre ele, como por exemplo arrays, objetos e strings, a gente consegue armazenar o dado iterável, o item dessa interação numa variável, e utilizar essa variável para renderizar diversos itens. Ou seja, se a gente tem um conjunto de arrays com valores dentro dele e a gente quer renderizar diversos componentes baseados nos valores de cada posição desse array, a gente consegue utilizar a diretiva v-for para isso. Então, basicamente, a gente vai ter um valor que é iterável e para cada item dessa interação, a gente consegue renderizar algum componente, algum elemento do nosso template, beleza? Então, a gente vai ver isso agora no código. Bom, vindo aqui para o código, eu vou começar apagando aqui o H1 e vamos conhecer um pouco como é a sintaxe da diretiva v-for. Basicamente, ela funciona da seguinte maneira. Eu vou utilizar a tag ul. Antes, eu vou definir aqui no return uma lista todos. E, para começar, a gente vai ver o caso quando a gente usa um array. Então, a gente vai definir um array aqui. Item 1, item 2, item 3. Beleza. Então, eu tenho aqui meu array. Então, aqui no meu ul, eu vou definir aqui meus itens. E aqui agora meu li são os meus itens. Então, eu quero que para cada item do meu array, eu renderize um li novo. Já que ele faz parte de um item da minha lista. Então, eu quero que para cada item que eu tenho definido no meu to-do, eu quero adicionar um novo li. Então, para isso, a gente vai vir aqui e vai definir a diretiva v-for. E aqui eu quero renderizar dentro dele qual é o valor dessa minha interação. Então, qual que é a sintaxe? Ele é v-for, e dentro dele a gente vai definir da seguinte forma. O primeiro parâmetro é o item que a gente quer renderizar. Então, o valor dessa minha interação vai vir para esse meu variável que eu defini aqui. No caso, eu estou nomeando ela de item. Vou colocar a palavra reservada in e aqui, em seguida, qual é essa variável que eu quero iterar sobre. Então, no caso aqui, in todos. Ou seja, para cada item que eu tiver dentro de todos, então é isso que essa sintaxe está querendo dizer. Então, para cada item dentro de todos, armazena esse valor dessa interação e joga dentro dessa variável para eu poder usar ela. Então, eu posso vir aqui e colocar item, e se a gente vier aqui na aplicação, pode ver que foi renderizado. E o v-for ele é utilizado dentro do componente, dentro do elemento, que a gente quer que seja repetido. Então, como eu quero que meu li seja o elemento que seja repetido várias vezes, eu coloco o v-for dentro dele. Então, e também ficar atento que esse item definido aqui está limitado a esse escopo do v-for. Então, dentro desse v-for e dessa tag li e dentro dela aqui, a gente tem acesso ao item. Fora dele, a gente não tem, beleza? Bom, vocês podem estar vendo que aqui no meu VS Code, ele está pondo essa linha em vermelho, por quê? Aqui ele fala que a gente precisa ter essa diretiva bind key e passar o valor para ela, que é o key, por exemplo, index. Esse key, ele serve para o view internamente conseguir identificar com uma melhor precisão qual é o elemento que foi alterado. Então, a gente vai dar um identificador para ele, que precisa ser único, para fazer essa otimização do que precisa ser alterado. Então, se a gente não passa esse key, ele ainda assim vai tentar fazer todo um algoritmo por trás para, de fato, entender o que precisa ser mudado ou não. Então, ele vai dar o máximo dele para conseguir fazer essa identificação e mapeamento, para que não dê nenhum problema na hora de renderizar a lista e caso você sofra alguma modificação nesse array ou variável iterada. Ele vai conseguir identificar o que está acontecendo, o que está mudando e aplicar essa alteração. Porém, para você auxiliar ele nisso e de fato dar identificadores únicos, a gente usa esse .key. Então, como boas práticas, sempre usem esse .key quando você trabalhar com o v-for. Então, dessa forma, você vai otimizar ao máximo a performance do view na hora de renderizar uma lista
e evitar qualquer problema do view se perder no que ele precisa alterar, beleza? E, novamente, sempre use identificadores únicos. Não coloque coisas que não sejam únicas, porque aí ele vai duplicar essa chave e vai se perder mais ainda do que se nem tivesse esse key. Então, sempre coloque identificadores únicos. Aqui, como tem um array de strings, pode ser que a gente tenha strings repetidas. Então, aqui a gente pode pegar essa segunda variável index e passar ela aqui como valor. Então, esse index vai pegar a posição daquele array e vai colocar aqui no nossa chave. Então a gente consegue utilizar isso. Porém, se você tiver alguma chave que de fato é um identificador único, então utiliza ela em vez do index, porque o index de um array, por exemplo, pode ser alterado. Então, por exemplo, ele adiciona coisas, remove coisas, então você pode acabar tendo algum probleminha com isso, apesar do view por debaixo dos panos tentar otimizar ao máximo para que não dê problema. É importante que você use o identificador único. Então, se você estiver, por exemplo, iterando sobre objetos, e esse objeto tiver uma propriedade única, então utiliza ela em vez do index, que vai ter uma performance e uma segurança melhor para o código, beleza? Então, sempre lembre de utilizar esse key aqui na hora de fazer a interação sobre usando o v-for, beleza? Bom, então, o que mais o view deixa a gente fazer? A gente não precisa iterar somente sobre arrays, a gente pode iterar sobre objetos também. Então, eu vou trocar esse to-dos aqui por um objeto e vou colocar aqui, por exemplo, item 1 e vou pôr o valor dele como item 1. E novamente a mesma coisa, item 2 e item 3. Igual a gente tem aqui para manter o mesmo exemplo. Então, agora, se a gente renderizar isso daqui, então vamos renderizar o item. Então, se a gente vier agora para a aplicação, pode ver que ele ainda está renderizando os mesmos valores. Por quê? Porque aqui para o view, o item, quando a gente trabalha com objetos, então pode ver, agora o meu to-dos ele é um objeto. Então, a primeira propriedade dele agora vai ser esse valor da propriedade. E o segundo item, ele não é mais o index. Então, se eu renderizar agora o index aqui na frente, pode ver que, na verdade, o segundo valor, ele é, na verdade, a chave daquela propriedade que foi iterada sobre. Na verdade, a sintaxe aqui para quando é um objeto, na verdade seria, por exemplo, value, key. Lembrando que esse key aqui é diferente desse aqui, beleza? Esse aqui é só para representar a chave, então vou até colocar aqui chave, para ficar um pouquinho melhor. E aqui é o valor. Só para diferenciar daquele que a gente tem ali. E por fim, a gente consegue ter o index aqui. Eu renderizaria, por exemplo, chave, dois pontos, valor, traço, index. Vou pôr esse espacinho aqui. Então, se a gente for ver aqui, ó, então, item 1 chave, com o seu valor também item 1, com o seu índice, que é a posição 0. Mesma coisa, item 2, né? Com o seu valor item 2 e posição 1 e assim por diante. Então, no caso de objetos, a gente tem um pouco essa mudança da sintaxe. Então, é ficar atento que quando a gente trabalha com objetos, se a gente quiser pegar a chave, a gente coloca no segundo parâmetro. Se a gente quiser só o valor, a gente coloca no primeiro. Eu também falei que dá para iterar sobre strings. Vamos trocar nosso to-do aqui. Vou colocar aqui um texto. Hello World Vue.js. Então, a gente vai vir aqui. O primeiro valor vai ser o caractere. Eu vou colocar aqui como char. E o segundo vai ser o index. E a chave novamente, sempre mantendo ela única. Então, no caso aqui, vamos usar o index, porque uma palavra pode ter caracteres repetidos. Então, a gente usa aqui o index da palavra, beleza? Para cada posição a gente coloca aqui. Então, na hora que a gente renderizar aqui, a gente pode renderizar aqui char, traço, index. Então, quando eu salvei aqui e virem aqui na minha aplicação, então pode ver que para cada posição, né, ele pegou uma letra e renderizou ela. E, por final, a gente consegue passar um número aqui. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, number in 10,
E aqui eu posso passar o number como chave. O que ele vai fazer? Ele vai renderizar um número em range. Então, se eu printar aqui meu number, salvar, e vir aqui na aplicação, pode ver que ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, ele criou esse range pra gente e renderizou cada posição aí para ser o valor desse número. Então, eu defino aqui, eu quero números até 10. Pode ver que ele começou em 1, não em 0. Então, ele é diferente de um índice de array. Então, eu falei, ó, eu quero números de 1 até esse range que eu coloquei aqui. Então, no caso, 10. Então, ele renderizou até 10. Bom, agora vamos usar o conceito do VIF que a gente aprendeu na aula passada para mostrar um cenário de utilização do V-for que é bom sempre ficar atento. Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui o to-dos de volta, como sendo um array. E aqui vai ser um array de to-dos que vai ter, por exemplo, qual é a label desse meu to-do. Então, vou colocar to-do 1. E vou colocar aqui se ele está completed, né, se ele já foi finalizado. E vou colocar, por exemplo, esse aqui como falso. Vou colocar 2 falsos e 2 trues, beleza? Então, eu vou colocar aqui 2, 3 e 4. Aí, agora, para o meu V-for, eu vou trocar aqui também para cada to-do em to-dos. Vou pegar aqui o índice, para ficar mais simples. Então, index, e passo ele aqui. Lembrando que essas variáveis você pode dar o nome que você quiser, beleza? E aqui eu vou renderizar o meu to-do. Então, eu tenho aqui, né, o meu to-do inteiro. Completed false, false, true, true. Beleza. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero renderizar somente os to-dos que não estão completos ainda, né? Então, se ele ainda não foi completo, eu mostro. Se ele já foi completo, eu não quero mostrar. Então, como eu posso fazer? Deixa eu até quebrar em linhas aqui para ficar um pouquinho mais visual. Então, eu defino aqui embaixo. Então, eu posso vir aqui no meu V-for e colocar aqui o VIF. Eu vou colocar aqui to-do.isCompleted e vou negar ele, né? Porque eu quero que ele apareça somente se o to-do ele ainda não foi completo, ok? Então, quando eu salvar aqui, pode ver que agora sim ele, né, não está mais aparecendo os valores que eram verdadeiros, né? O completed era verdadeiro, porque eu falei para ele, ó, se aquele valor não for verdadeiro, no caso ele já está completo, então não renderiza para mim. Porém, isso aqui a gente precisa ter cuidado, porque o V-for ele tem precedência, né, prioridade sobre o VIF. Então o que o Vue está fazendo aqui? Ele está percorrendo cada item e para cada item ele está aplicando esse VIF. É claro que para esse cenário do to-do aqui, verificando que está completo ou não, faz sentido a gente ter isso, porque para cada elemento daquele array eu quero verificar se ele está completo ou não, e aí sim eu faço esse meu VIF. E como vocês podem ver, aqui ele está falando que o lint ele está reclamando que não é para usar VIF com V-for, justamente para evitar esse problema de o VIF ser executado para toda propriedade V-for que a gente está iterando sobre. Então isso pode acabar gerando algum problema ou pode acontecer de ter uma identificação errada da nossa condicional. Então, por boas práticas, a gente não usa o V-for com o VIF junto. Tanto é que ele fala aqui, né, pra gente, que a variável dentro do V-for todos deve ser trocada por uma propriedade computada, que aí sim vai retornar o array filtrado. Ou seja, eu trocaria essa propriedade todos aqui por uma propriedade computada. Então, por exemplo, eu viria aqui, colocaria um computed, colocaria aqui filtered todos. Então ele vai retornar o this.todos, filtrando, né, para cada to-do onde o to-do não foi completo. Então aí eu pegaria essa propriedade aqui, trocaria aqui e tiraria esse VIF daqui. Então, vindo na aplicação, pode ver que ela continua da mesma forma, ok? Mas a gente removeu esse problema de ter o V-for com o VIF, para evitar esse problema que pode gerar da gente fazer uma verificação errônea para cada item desse nosso array. Então, e um exemplo legal para mostrar isso é, por exemplo,
eu quero renderizar essa lista só se ela tiver valores. Caso contrário, eu não quero. Então, uma ideia seria, por exemplo, vif todos.length. Então, caso tenha valores, eu quero renderizar. Caso contrário, então vou colocar aqui, por exemplo, um outro ali, que é o velse, e vou colocar aqui no item. E vamos limpar aqui o nosso to-do. Bom, então nesse caso o que eu estou falando? Que eu tenho aqui o meu vif todos.length maior que 0, ou seja, eu quero que renderize só se tiver coisas dentro desse meu to-do. Caso contrário, eu quero renderizar o texto no item. Só que se eu ver aqui na aplicação, pode ver que não está aparecendo nada. Justamente porque o vFor ele teve prioridade sobre isso. Então ele iterou sobre tudo e foi passando esse vif para todos os valores e no fim ele se perdeu e não conseguiu renderizar de fato, fazer a condicional correta, que é o que a gente queria. Então, para arrumar isso, a gente pode usar uma tag coringa, que é a tag template. Deixa eu arrumar aqui. Tá melhor para enxergar. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse ali aqui e vai colocar dentro de uma tag template. Esse template aqui é diferente desse template aqui de fora. Esse template aqui ele usa para a gente delimitar, né, qual é o escopo do nosso HTML aqui no componente view. E esse aqui de dentro é como se fosse uma tag que... Ela vai ser uma tag, na verdade, e não vai ser renderizada. Ela usa apenas como encapsulamento. Então, a gente pode vir aqui e colocar o vif todos.length maior que 0. Então, agora eu salvei. Quando eu voltar aqui na aplicação, pode ver que agora sim ele apareceu no item. Por quê? Porque agora, de fato, ele aplicou o vif apenas uma vez, identificou que não existia valor, consequentemente ele caiu no velse. Então, ficar atento a não utilizar vifs com vFor. Não é uma boa prática, não é legal fazer isso, justamente porque vocês viram aí que poderia ocasionar, por exemplo, esse exemplo. Então você tem lá o seu vFor e fala, se só tiver valores eu quero renderizar. Aí você vai lá e coloca o vif e aí gera esse problema e aí você pode ficar quebrando a cabeça e demorar para entender o porquê. Mas então já fica atento aí que vFor com vif não é legal. Então, dessa forma, a gente aborda basicamente os conceitos básicos e as formas que a gente tem de utilizar o vFor. Bom, e como eu disse, a gente pode usar também com componentes. Então, para finalizar, vamos colocar aqui um exemplo de componentes. Então, vamos criar aqui um chamado listItem, que vai simbolizar nosso item da nossa lista que a gente está testando. Então, item, vai colocar aqui um template aqui para o view, vou colocar aqui o nome, né, listItem, e pode remover o resto, não tem problema. E aqui a gente vai receber um ali, a gente vai renderizar. E agora o que a gente vai fazer? Aqui, você vai limpar isso aqui. E aqui no nosso vFor, a gente vai, em vez de renderizar aqui to-do, vai renderizar o listItem. Então, ele aqui, vamos importar, import listItem from listItem.view. Vamos representar ele no nosso componentes. E aqui no nosso to-do, vamos renderizar um array de string mesmo. Por aqui, item 1. Ou melhor, vamos por objetos mesmo. Por aqui, label, item e value 1. Vamos aplicar isso mais algumas vezes. 2, 3. Por aqui, item. Vamos por aqui, hello world. Vamos por esse aqui, Harry Potter. Beleza? Então, agora a gente tem nossos to-dos aqui. E vamos remover aqui, né, esse velse que ficou sobrando. A gente tem nosso to-do. Lista aqui, renderizando o listItem. Porém, como eu disse que o vFor pode ser usado com componentes também, então a gente não precisa desse ali englobando, até porque o ali vai ser o que o nosso template vai renderizar, né, o que o nosso template do listItem vai renderizar. Então a gente vai vir aqui e vai pegar tudo que a gente passou aqui para o ali e vamos passar para o componente. E aí a gente consegue agora renderizar ele. Se a gente ver aqui na aplicação, pode ver que não está renderizado do nada, porque a gente não passou nada.
Como é que a gente faz para passar esses valores para lá? Então, quebrar a linha aqui. A gente vai usar o conceito de vbind, beleza? E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode passar, por exemplo, to do. Isso aqui a gente está fazendo binding de uma variável chamada to com o valor do nosso to aqui em cima. Então, aqui no nosso list item, a gente teria uma props, que seria o to que nada mais que é um objeto. Beleza? E aqui a gente renderizaria ele. Aqui para o nosso ali, renderizaria to. Então, se a gente vier aqui para a aplicação, pode ver que ele renderizou, né, nosso to. Porém, a gente pode, em vez de ter que colocar isso numa variável para ter um layer a mais de propriedades para a gente acessar, a gente pode simplesmente usar o vbind to. Então, como a gente aprendeu, todas as propriedades dentro de to vão ser anexadas como uma propriedade do nosso list item. Então, ao fazer isso, a gente não mais tem to aqui, mas agora a gente tem uma props para cada propriedade no nosso objeto. Por quê? Porque cada posição aqui do nosso to virou um valor para o nosso to aqui em cima. Então, esse to aqui em cada interação vai significar um objeto daqui. E esses objetos têm label e value. Então, ao fazer esse vbind do to, aqui a gente vai ter o nosso label e o nosso, que a nossa label é uma string, e o nosso value, e ele pode ser tanto string quanto número. Então, para a gente falar, né, que o nosso value pode ser ou string ou número, a gente pode pôr um array aqui, string e number. E aqui a gente troca agora para label e value. Então, salvando aqui, volta aqui, pode ver que agora ele apareceu, né? A label item, valor 1, label hello, value word, label Harry, value Potter. Então, com isso a gente consegue, né, ver um caso de exemplo usando componentes. Então, assim como a gente aplicava o v-for na tag do li, a gente pode aplicar ele na tag do nosso componente. Como a gente já viu em vídeos passados, uma diretiva ela aplica uma funcionalidade para uma componente ou tag. Então, é por isso que o que a gente consegue fazer com diretivas para um elemento HTML, a gente consegue fazer também para componentes. Beleza? Bom, então com isso a gente encerra o vídeo de hoje. E lembrando que o v-for, por boas práticas, não utilizar com o v-if para evitar qualquer problema de condicional que vai ser aplicada a todos os itens inteirados sobre ela. Fazer uma filtragem usando propriedades computadas, caso você queira aplicar o v-if para cada item daquela sua interação, então transforma esse array, esse objeto, ou o que você estiver iterando, em algum método computado que vai filtrar isso para você antes de mandar para o v-for, beleza? E lembrando também que se você estiver utilizando array, objeto, string, ficar atento ao que cada um retorna para você como parâmetro aqui no parâmetro de valores que ele fornece aqui para a gente, beleza? Bom, o vídeo de hoje era isso. Porém, se você teve alguma dúvida na aula de hoje, coloca lá no fórum que a gente conversa, a gente tira essas dúvidas, bate um papo. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.